Olá galera do Dá-me a Força, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, todos vocês que estão compartilhando nossas postagens, nossos vídeos, muito obrigado mesmo, isso tem nos ajudado a criar novos vídeos, tem nos motivado também. Nós queremos sim estar com vocês até a prova final do Enem e depois continuar, porque quando você chegar no seu nível superior, nós também estaremos junto com vocês com muitas videoaulas. Só que hoje nós já vamos compartilhar com vocês que se inscreveram, vocês que foram lá e colocaram o seu e-mail, nós vamos te passar a nossa primeira dica, ou seja, a dica do Dá uma Força. E, é claro, nós vamos começar falando sobre geometria plana e espacial. Nós não vamos dizer aqui de todas as equações, nem todas as geometrias, mas nós vamos trazer algo muito interessante para vocês, uma dica que é de extrema importância para que vocês venham acertar as questões no Enem. Então, olha só, vamos primeiro ver algumas equações básicas da geometria plana. Quando a gente fala de geometria plana, a mais básica de todo, nós temos essa aqui que é uma figura realmente plana, uma figura de um quadrado. Tá bom? Essa figura de um quadrado, o que representa a figura de um quadrado? Um lado é igual ao outro lado, tá? E nós estamos falando, nesse momento, somente das áreas. E como é que é a área do quadrado? A área do quadrado, como os lados são iguais, é o produto dos lados. O produto dos lados vai nos dar a área do quadrado. Então, aqui, produto de A vezes A dá A ao quadrado, tá bom? Então isso aqui foi bem simples. E vamos falar também da área do nosso triângulo. Eis aí um triângulo, a altura do triângulo é H, nós temos como base aqui, vamos chamar de A, e a área do triângulo é representada por essa equação. Olha, nós temos um triângulo de altura H, e a base vale A, e a sua equação da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, beleza? Outra muito legal é quando a gente está falando do círculo. Quando a gente fala do círculo, o círculo começa a ter uma relação interessante que eu já vou citar para vocês agora. A área do círculo é representada por quem? Π vezes o seu raio ao quadrado. Pessoal, tudo que você ouvir falar daqui para frente, anota aí, ó, de círculo, de esférico, que lembra figura circular, esférica, o π vai aparecer. E lá na frente, nas outras aulas, nós vamos falar o porquê desse π. Mas nesse exato momento, nós estamos falando das áreas principais. Quando você tiver acesso a todo o material, você vai ver que a gente fala de mais áreas, porém essas três são as que mais aparecem no Enem. E agora nós vamos falar de volumes. Então, vamos falar de volumes. Quero te apresentar primeiramente o volume do retângulo e o volume de um cubo. Eis aqui um retângulo e eis aqui um cubo, certo? Esse retângulo, vou trazer aqui para que você possa observar, totalmente diferente, por exemplo, de um quadrado que quando você vira, ele não é 3 dimensões, ele é somente 2 dimensões, por isso nós temos aqui o cálculo somente de uma área. Nesse caso aqui, desse retângulo, nós podemos observar que ele tem uma base, tem uma altura e tem uma profundidade, tá bom? O mesmo para o cubo. O cubo nós temos uma base, uma altura, uma profundidade. Qual é a sacada do cubo, meu pessoal? A sacada do cubo é que o cubo ele tem todas as áreas iguais. Opa, já nos aproximamos de algo 2D que é o quadrado, mas vamos falar o que é volumétrico. Então, o volume de um retângulo ou volume de um cubo é representado pelo produto dessas 3 dimensões, ou seja, base, altura e profundidade. A gente multiplica essas 3 dimensões e nós temos o volume do retângulo ou o volume do cubo, beleza? Vamos ver agora o volume das pirâmides. As pirâmides, ela tem algo muito interessante. Nesse caso aqui, ela é uma pirâmide onde a sua base ela é um quadrado, tá vendo? Ou seja, se a base é um quadrado, significa que a base da pirâmide é uma figura o quê? Plana. É uma figura plana. Então, para que a gente possa definir o volume das pirâmides, nós temos que estar bem atentos à sua base. Vamos trazer agora aqui uma pirâmide para que a gente possa visualizá-la 3D. Olha só, olha essa pirâmide. Tá vendo? Nós temos uma pirâmide, nós temos aí o 3D, a base,
profundidade e altura. A sua base aqui não é um quadrado, mas é um retângulo. E lembrando que a equação do retângulo e a equação do quadrado é a mesma equação, tudo bem? E como que é o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide, você vai gravar nesse momento, é 1/3 da área da base. Olha para a base da pirâmide, vê que área é aquela, vezes a sua altura. E por fim, nós vamos falar do volume de uma esfera. Só para exemplificar uma esfera, vou trazer aqui essa bola de beisebol, tá bom? É uma bola de beisebol que ela é esférica e nós queremos representar o volume como, por exemplo, o volume da esfera dessa bola de beisebol. O que acontece? Uma esfera, ela tem essa representação. Quando você olha assim, ela assusta um pouco, porém, ela não é difícil, ela é tranquila. O que acontece? Qual é o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é essa equação que você vai ter que gravar. Lembra que eu falei que se tiver algo circular, o π aparece? Então tá aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo. Vamos agora àquilo que eu falei que nós temos que guardar e prestar muita atenção. Relação de área. Pessoal, muito atento, relação de área sempre vai aparecer uma unidade chamada, não m, tá? Uma coisa ao quadrado, tá bom? Isso aqui vai aparecer na sua unidade. Por exemplo, dado quadrado de lado 2, tá? Qual é a área desse quadrado? 2 metros, tá bom? Então vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4, o quê? Metro ao quadrado. Apareceu o quadrado, seja metro, centímetro, decímetro, seja o que for a unidade, mas apareceu o quadrado, então é área. Se apareceu o quadrado, é área. E você tem que saber isso, você tem que anotar. Não perca as suas questões por isso. Se você chegar na sua prova do Enem, anota isso também. Você chegou na sua prova do Enem e ao você olhar para a sua prova, não falou do volume, não falou da área, não falou da figura, mas te deu unidade metro ao quadrado, você já sabe que aquilo é uma área. Se aparecer metro ao quadrado ou decímetro ao quadrado, vou botar aqui, ó, x, isso aqui pode ser metro, centímetro, qualquer coisa assim, ao quadrado, estamos falando de área. Tudo bem, pessoal? E o mesmo acontece para quando a gente fala da relação de volume. Falou da relação de volume, vai aparecer uma coisa como, por exemplo, centímetro cúbico. Vai ter que aparecer esse 3 aí, tá bom? Se você falou de volume, tem que ser uma unidade ao cubo. Então, vamos chamar um exemplo aqui, dado o cubo. Vamos pegar esse cubo de lado 2, 2, 2. Como é que fica o volume do cubo? O volume do cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 centímetros, tá bom? Centímetro que? Cúbico. Então é isso. A relação de volume é sempre cúbica. Então, se na sua prova do Enem aparecer qualquer questão, não falou da parte volumétrica, não falou de nada, mas falou em unidades cúbicas, está falando de volume. Então, pessoal, essa é a sua primeira dica. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe lá o nosso canal, compartilhe a nossa página no Facebook, nos ajude também com as suas dúvidas a criar novas aulas. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.